Tudo bem, gente? Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre as 10 informações essenciais daquele acróstico, né, que eu estou usando para ajudar vocês a lembrar sempre aí das características dos sintomas. E hoje especificamente dos problemas respiratórios. Então vamos lá. Há quanto tempo você está sentindo esses problemas respiratórios? Pode ser um resfriado, são doenças agudas, pode ser uma asma, pode ser uma DPLC, sintomas de doença crônica. Também pode acontecer de ser um quadro agudo de uma doença crônica. Pode ser uma crise de asma, mudou o tempo, enfim, você acabou entrando numa crise, então informe que você já tem asma, mas começou a ter sintomas agudos, né, uma falta de ar. Então já comece informando aí quanto tempo faz que você tem esses sintomas, porque o medicamento para doenças crônicas é muito especial, né? Sem o medicamento para doença crônica específico, a evolução ela fica comprometida, tá? Então, há quanto tempo começaram os seus sintomas respiratórios? Onde são os seus sintomas? Pode ser em qualquer parte, né, do aparelho respiratório, nariz, seios da face, pode ser na traqueia, nos brônquios, na laringe, e nos pulmões mesmo, né? O importante é que durante aí a evolução, né, do que você está sentindo, os sintomas eles melhorem de dentro para fora, tá? Então essas regras todas, né, que eu estou passando aí durante o acróstico são as leis de cura, né? Então se você tem um problema, deixa eu comer um pouquinho o vídeo. Então se você tem uma falta de ar, estava com uma falta de ar, melhorou da falta de ar, né? E o nariz começou a ficar entupido, então melhorou, vai numa asma, uma crise de asma. E a rinite piorou, uma boa evolução, não é perfeito, né? Mas é uma boa evolução. Se você melhorar, né, de uma tosse e ficar com o nariz escorrendo, com uma coriza, principalmente aquela coriza transparente, também é uma boa evolução. O contrário, né? Se for o contrário disso que eu falei, então você estava com uma rinite, né? Entrou em crise de rinite, tomou o medicamento e começou a chiar o peito, ficar com um pouco de falta de ar, o medicamento não está fazendo bem para você, tem que parar o medicamento e entrar em contato, tá? O mais rápido possível. Qual medicamento e como você está tomando, né? Então, se tivesse sido uma dose única, então eu preciso saber o nome do medicamento, o número que vem depois, que é a potência, como que você e quando você tomou, né? Porque essa dose única ainda estiver fazendo efeito, existe interação medicamentosa, né? Homeopatia também. Então, eu tenho que tomar cuidado para não dar alguns medicamentos e, ao mesmo tempo, eu fico já pensando que alguns medicamentos eles seguem bem outros medicamentos, né? Então, é isso que quer dizer aqui, ó, tem alguns medicamentos que são amigos e outros inimigos, a interação medicamentosa, né? Se não for a dose única, você estiver tomando, né, um medicamento todos os dias, aí você precisa me informar com certeza, porque, né, é certo que o medicamento ele está fazendo efeito, né? A dose única, se estiver fazendo, se fizer mais de 2 meses, às vezes nem está agindo mais. Sempre tem que ser eficiente para observar e relatar o que você está sentindo, que eu dependo muito dessas informações para conseguir escolher o medicamento mais preciso e mais eficaz para você. De novo, eu vou falar aqui, né, comentar aqui que a gente não nasce sabendo fazer isso, né, não é inata essa capacidade. Então, algumas pessoas têm uma facilidade maior ou menor, mas de qualquer maneira, né, exige um treinamento. Então, principalmente quem está no começo, né, do tratamento, muitas vezes tem um pouquinho mais de dificuldade, mas se esforce, teste, fique em várias posições, fica no quarto, depois vai para a sala, abre a janela, para ver como é que você se sente melhor ou pior. Geralmente isso é instintivo,
né? Então, você já procura, claro, aquilo que faz bem para você e evita o que faz mal. Mas quando a gente está doente, às vezes a gente, infelizmente, né? A gente procura aquilo que não faz tão bem. Então, o diabético, por exemplo, ele procura mais doce, né? Então, relate tudo. Observe e informe quantas vezes você respira em um minuto, se a barriga fica subindo e descendo, se a pele entre as costelas e entre as clavículas fica afundando, se as narinas ficam abrindo e fechando, se a respiração faz algum barulho diferente. Aqui eu quis comentar os sinais de que a pessoa está fazendo muito esforço, né? A gente fala de utilizar a musculatura acessória, por exemplo, né? Então, são sinais de que a falta de ar está mais grave, na verdade, né? Então, se uma frequência respiratória está muito alta, se a respiração está abdominal, nas crianças é um pouco mais comum ser abdominal, mas se a criança, né, tem uma falta de ar mais importante, fica mesmo subindo e descendo muito. O diafragma, né, o músculo, o principal músculo da respiração, ele faz um esforço extra para aumentar aí a capacidade, né, da caixa torácica, do pulmão, né, o espaço que o pulmão tem, né, para fazer as trocas gasosas. A pele entre as costelas entre as costelas e entre as clavículas aqui, né? Fica afundando, porque a gente faz como se estivesse chupando o ar, né? E as narinas ficam abrindo e fechando também. Fica abrindo e fechando a narina, né? A cada inspiração abre e aí na expiração volta ao normal. Também isso é um sinal aí de gravidade, tá? Vamos seguir aqui. O que faz você melhorar ou piorar? Isso individualiza, né? O medicamento homeopático tem que ser individual. Então, esses são exemplos, né, do que a gente vai seguir aqui com alguns outros exemplos, né? Algumas dicas. Sempre você tem que observar os seus sintomas, isso aqui são só dicas, não se prenda só a esse vídeo, é só para auxiliar, tá? Então, o que alivia o agravo que você está sentindo? Posição, se você ficar sentado, deitado, em pé, se você fizer algum movimento, né, correr, subir, etc. Tem gente que tem crise de asma desencadeada por esforço físico, né? Ou quem, por exemplo, está um quadro de sinusite, dependendo da posição, é muito típico, né? A pessoa vai inclinando a cabeça para frente, dá uma dor mais intensa, onde estiver inflamado, né? Ou na região frontal, ou aqui nos seios maxilares, né? Se apertar, se piora ou não, tem gente que piora na sinusite, na dor, né? No rosto, quando faz uma pressão. Isso é bem. Quanto mais informações, né, características você der, mais fácil para eu escolher aqui um medicamento mais apropriado. Alguma coisa do ambiente influencia? A gente segue, né, no que piora e no que melhora, mas são exemplos aqui para ajudar vocês a pensar. Como você fica ao entrar em contato com cheiro forte, lugar fechado, poeira, tipos de condimentos, corantes, etc. Né? Então, quem tem alergia à poeira, ou algum ácaro, né? Condimento, corante. Tem gente que prefere janela aberta, o outro prefere ficar se aquecer. Tudo isso define medicamento diferente, né? Tem gente que entra em crise de rinite ou de asma por causa de odores, né? Produto de limpeza, por exemplo, perfume, até de flor, né? Tem gente que é mais sensível. E o tempo faz diferença para você? O tempo aqui, eh, eu tenho sempre falado dessa maneira para facilitar, né? Vocês aguardarem essas dicas. Então, tem a ver com o movimento de translação e rotação da Terra, né? Então, o clima, estação do ano, etc., tem a ver com o movimento de translação, o movimento da Terra em volta do Sol, né? Então, o clima é frio, calor, umidade, estação do ano, ar seco, né? E a rotação, quando a Terra se movimenta, né, ao redor de si mesmo, aquele eixo. Então, aí tem a ver com o horário, né? Se mistura, né? Mas enfim, só para a gente definir e lembrar mais facilmente. Então, o horário pode ser de manhã, tarde, à noite, horário específico, 3 da manhã, 2 da manhã, crises em períodos frequentes, né? Tem gente que tem uma periodicidade, então, todo sábado eu tenho uma crise de falta de ar, por exemplo.
Isso existe também. E define medicamento também. O que você sente irradia, isso sempre ajuda na localização. Tem gente que tem dor na árvore respiratória, né? E a dor irradia para o ombro, outra irradia para as costas, enfim, se é do lado direito, esquerdo, né? Então, caso você sinta dores no peito, por exemplo, uma pneumonia, né? Esse é um quadro aqui bem comum, começa em que local exatamente irradia para onde? Então, é do meio peito para a garganta, do lado direito para o fígado, do lado esquerdo para as costas, etc. E, como sempre, né, a gente enxerga o ser humano como um todo, né? Porque o psíquico e o físico não funcionam sem o outro, né? A gente está vivo, uma coisa piora a outra e a outra piora uma. Então, como fica o seu humor, seu sentimento, seu pensamento, ânimo, disposição, precisa relatar isso também. No caso das crianças, né, da pediatria, isso até uma criança não consegue se expressar, fala, né, o que está sentindo. Então, o adulto precisa ficar bem atento, porque às vezes a criança não demonstra tanto a falta de ar, mas não está conseguindo oxigênio suficiente, ela fica agitada. Então, fale tudo que você está sentindo ou observando. É importante. Então é isso. Ó, no próximo vídeo a gente vai falar sobre os problemas cardíacos e circulatórios, tá?